Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, tranquilo. Tá bem, então. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Christopher Kappel. Eu sou representante da equipe Penguin Boats e hoje eu vou dar um pequeno tutorial sobre uma introdução ao ROS, que é um metasistema operacional, um framework de auxílio à robótica, que eu acredito que a maioria dos times, pelo menos com qual tive contato ano passado, utilizavam o ROS, então ele é uma ferramenta bem interessante para o desenvolvimento. Aqui, para quem quiser pegar depois acho que os OCs, o Thierry vai passar depois o link para o material que eu estou utilizando, mas ele está disponibilizado nesse link aqui, se alguém quiser depois tirar um print ou anotar. E o tutorial foi baseado nos próprios tutoriais do ROS, com algum material a mais que foi produzido, mas ele é baseado nos tutoriais que o ROS indica. Então, para começar, no dia a dia, quando a gente está trabalhando com robótica de serviço, a gente tem que realizar muitas tarefas que geralmente para nós humanos são coisas simples, como identificar alguma coisa, tu manipular algum objeto, tu te localizar na casa, tu abrir portas, são tarefas que para nós são muito simples, mas como a gente sabe, quando tu vai realizar isso com robôs, começa a se tornar tarefas muito complexas. Isso envolve geralmente a fusão de muitos sensores, tu tem mais de um atuador muitas vezes para te interagir com os objetos, tu tem muitas, tu utiliza mais de uma API, tu tem muitas aplicações rodando ao mesmo tempo, e o desenvolvimento desse tipo de sistema como um todo, o robô como um todo, se torna complicado. Além disso, muitas vezes tu vai ter pode ter comunicação entre mais de um robô, mais de um dispositivo, tu vai ter desenvolvimento colaborativo, no desenvolvimento com um time, tu não vai ter uma pessoa só trabalhando, tu vai ter um cara que vai estar trabalhando na visão, um cara que vai estar trabalhando com a parte de eletrônica só e não vai estar envolvido muito com código, ou talvez um cara que vai trabalhar só com a parte de movimentação. Então, tu tem diferentes designações e essas aplicações estão sendo desenvolvidas paralelamente assim que conversar. E além disso, pode ter sistema legado, pode ter diferentes tipos de linguagem para o desenvolvimento, pode ser que tu use alguma parte do seu robô seja muito antiga e rode alguma linguagem que está muito defasada, enquanto tem partes mais novas. Então, todos esses sistemas aqui desse lado, tanto o JAWS, o YARP, Carmen, o Robot Developer Studio, LCM, são todos sistemas que funcionam com essa premissa de contornar esses problemas e tornar o desenvolvimento desses robôs mais fáceis. Então, o que são algumas vantagens do ROS? Por que eu deveria escolher ele? Para começar, ele tem uma padronização do código, tu passa mensagens entre as diferentes, que vai ser falado mais a seguir, mas tu passa mensagens entre os diferentes componentes do teu sistema. Então, tu consegue padronizar essas mensagens, é uma coisa importante. Tu tem o TF, que é um tópico onde tu tem diferentes as transformadas, tem diferente, quando tu está trabalhando com os robôs, tu tem diferentes planos de coordenadas. E o TF ajuda quando tu está trabalhando com isso, porque tu consegue ter as transformadas entre esses diferentes planos de coordenadas para manter controle do que está acontecendo do robô. Tem o RDF, que é o Unified Robot Description Format, que é basicamente tu consegue descrever o robô para usar ele em simulações, para usar ele
para fazer testes. E além disso, tem o Git ou qualquer plataforma de compartilhamento, porque o ROS ele é mundialmente usado há muito tempo por muita gente, por muitos projetos grandes, famosos. Então, tu consegue achar muito código, tu não precisa desenvolver muita coisa do zero, tu acha muita coisa já pronta para o ROS. Um dos primeiros fatores que eu vou querer falar aqui sobre por que usar o ROS é reutilização de código. Como, por exemplo, tenho 2 robôs, ou eu já fiz um projeto de algum robô antigamente, tipo, eu tenho um drone meu que voa e detecta algum tipo de QR Code em algum lugar. Só que esse meu drone, todo o código dele é em Python, e agora eu estou fazendo um robô de serviço que tem que fazer exatamente a mesma aplicação, mas agora ele é todo em C++. Isso aí que eu tenho que reescrever todo o meu código de novo e todas as coisas que eu preciso mudar no código, eu tenho que refazer tudo. Com o ROS, isso não é necessário. Com o ROS, tu pode passar o código, ele é independente de linguagem, então o mesmo código tu pode utilizar lá com muito pouca modificação, no máximo de onde que vem as mensagens, que você vai ter que mudar para ele seguir funcionando da mesma maneira. O próximo ponto é que o ROS ele tem muitas bibliotecas e muitos simuladores. Aqui eu coloquei alguns exemplos. O OpenCV, que é uma biblioteca de visão computacional muito utilizada, tem muita coisa pronta já para resolver. Tem o Gazebo, que é um simulador que tem física e é muito utilizado também. Tu consegue achar muita coisa pronta para o Gazebo, para o ROS. Tem bibliotecas para trabalhar com nuvens de pontos, tem muitos simuladores, tem o Stage, que é um simulador famoso para 2D, tem o RViz, que é uma ferramenta de visualização para não precisar debugar código olhando um monte de log, é uma ferramenta de visualização muito útil. Tem KDL, que é de dinâmica e cinemática, tem muita biblioteca mesmo que pode ser usada em conjunto com o ROS, que facilita muito o desenvolvimento. Além disso, tu tem muitos robôs hoje em dia que já são compatíveis com o ROS de fábrica, eles já vêm contigo conseguindo acessar código. Eu sei que o pessoal aqui da UFPEL, da categoria de drones, da CBR, usa um Bebop, que eles usam ROS, fazem os códigos dele tudo com ROS e rodam. A gente tem muitos robôs aqui conhecidos, esse Roomba aqui, que é o aspirador de chão, tem esse da Early Robotics, que é um dronezinho, tem esse robô de serviço Amigo, tem muito robô de serviço utilizado mundial, acho que também funcionam com ROS, então tu tem muita coisa que já vem de fábrica, muito projeto grande que utiliza o ROS como base. E... Christopher, deixa Oi, eu pedir um socorro rapidinho. Você claro, consegue clicar na lista de participantes e incluir todas as pessoas que estão na sala de espera? com certeza. Por favor. Obrigado. Deixa eu só colocar no Zoom aqui, que eu não tô me achando. Quando compartilha a tela, ele some, acho que vai ter que parar de compartilhar para. Achei onde é que é os participantes. Isso. Deve estar em cima, tem um botãozinho para incluir todos de uma vez. Eu vou parar de compartilhar minha tela rapidão para eu me achar melhor aqui. Perfeito, Rapidão. sem problemas.
Gui, eu vou te tornar host aí, Pode dizer, que eu Christopher. não achei onde... Ele voltou para cá, né? Sim, te botei de host aí rapidão, só para... Perfeito. Já foi? Foi. Vou compartilhar aí. Então, posso seguir aqui? Por favor, Christopher, obrigado. Ok. Então, o ROS, como eu falei antes, ele é uma espécie de meta-sistema operacional, ele trabalha entre ele faz a mesma função do SEO, ele trabalha entre o hardware e o software, então tu faz o seu código lá, utiliza o OpenCV, teu código em C++ ou Python. Aí, o ROS, ele é uma camada intermediária entre esse código que tu fez e realmente a atuação no hardware, porque tu vai utilizar as mensagens que o ROS gera para se comunicar com o hardware e ele fazer o que tu pede. Agora, antes de seguir adiante, eu vou falar um pouco de como que surgiu e das distribuições, que às vezes causam um pouquinho de confusão para quem está começando, e falar um pouco do ROS 2. Então, o ROS ele surgiu na faculdade de Stanford, eu acho, em 2009, eu acho que começaram os projetos do ROS. E num laboratório chamado Willow Garage, eu acho, os caras estavam fazendo esse projeto para trabalhar com o robô deles, o robô comercial, não sei, o PR2. E aí eles queriam trazer todos esses paradigmas que eu falei de tornar o desenvolvimento colaborativo mais fácil, tu conseguir unir os diferentes componentes de um robô sem precisar fazer retrabalho quando tu tivesse que tirar uma peça e colocar outra, ou colocar um novo módulo, ou ainda, se eu vou mudar o jeito que tu faça uma detecção de alguma coisa, ter que mudar alguma estrutura, uma estrutura além do que eu realmente estou tirando. Então, eles começaram a desenvolver o ROS, e aí, se eu não me engano, não sei se ainda foi em 2009 ou em 2010, eles lançaram o ROS 1.0. Aí depois começaram a lançar as diferentes distribuições do ROS. A próxima foi o Box Turtle, depois foi o Sea Turtle, e eles começaram a lançar as distribuições sempre acompanhando uma versão do Ubuntu. Então, para cada diferente versão do Ubuntu que tu tiver, é recomendado uma diferente distribuição do ROS, que é atualizada a cada ano, e os LTS tem Long Term Support, tem suporte de 5 anos. Tem algumas versões clássicas, eu aqui no meu Ubuntu 16 estou rodando o Kinetic-Kami, que é a versão feita para o Ubuntu 16. E agora a gente está com Ubuntu 20, a gente está no Noetic Ninjames. E com isso, nesses 10 anos para mais, o ROS já acumulou muitas bibliotecas que são suportadas, muitos simuladores, muitos robôs que trabalham com o ROS. A comunidade cresceu enormemente, só que os desenvolvedores viram que tinha algumas decisões de projeto que em 2009 pareciam alguma coisa bem inteligente de se fazer e que hoje não parecem a coisa mais inteligente de se ter no sistema. Então, algumas decisões de API, algumas decisões que eles tomaram na época com o framework, eles queriam voltar atrás ou queriam fazer de outro jeito para dar mais desempenho e acabaram que eles optaram por lançar o ROS 2, que já tem algumas versões, acho que deve ter umas 5 ou 6 versões, está nessa Fox Fitzroy agora. E por enquanto ele tem uma comunidade ainda pequena, não é todos os códigos, todas as aplicações que a gente tem que já foram transportados para o ROS 2, que isso está sendo feito de pouco em pouco, e por enquanto eles não deram ainda uma
data para encerrar o ROS 1, então ainda se fala em ter mais versões, então ainda não se mudou para o ROS 2 em definitivo. Com o passar do tempo, acredito que o pessoal vai acabar adotando o ROS 2, mas ainda estão usando bastante o ROS 1. E com isso eu vou começar a explicar um pouco mais de como funciona o ROS, os conceitos que tem por trás, como é que funciona e quais são os componentes necessários que precisa saber, o mínimo que precisa saber para começar a operar. E a primeira coisa que eu quero falar sobre o ROS é que ele é funciona que nem um grafo de computação. Tu tem pode ter a informação distribuída entre vários módulos, eles vão compartilhando mensagens, eles vão se comunicando. E a computação não é concentrada em um só módulo ou um só nodo do ROS. Então, para começar, a parte mais importante do ROS é o master. O master é como se fosse o kernel do ROS quando está rodando. Ele que mantém registro das coisas que estão acontecendo, ele que garante que as coisas vão acontecer, que as coisas estão no seu devido lugar. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um dispositivo que está rodando o master, que é onde o ROS é executado principalmente, e eu tenho 2 dispositivos conectados a esse nodo que estão se comunicando com o master, e esse dispositivo aqui tem um nodo rodando, e esse dispositivo aqui tem 2 outros nodos rodando. Agora eu quero explicar para vocês o que é um nodo. Um nodo é, basicamente, dá para pensar no nodo como se fosse um processo executando nesse sistema operacional. Ele é relacionado com os processos. Dá para fazer uma relação com os processos e como eu falei antes, o master sendo o kernel. Então, por exemplo, o nosso dispositivo 2 aqui está rodando um nodo que faz captura de imagem. Nosso dispositivo 3 está rodando um nodo, ou seja, um processo que faz uma transformação grayscale dessa imagem. E ele está rodando outro processo que faz detecção de algo nessa imagem, faz detecção de placas, sei lá, placas de trânsito nessa imagem. Aí o próximo ponto do ROS são os parâmetros. Os parâmetros são como se fossem variáveis. Tipo, o master ele mantém controle de um serviço de parâmetros distribuídos, que é basicamente onde vão ficar variáveis que tu vai acabar utilizando entre diversos nodos, diversos processos. Onde ficam essas variáveis é no serviço de parâmetros distribuídos. Por exemplo, aqui, uma das variáveis que tem é a resolução dessa câmera. Por exemplo, se eu fosse trocar a câmera, eu não precisaria ir em todos os locais do meu código lá, do meu sistema que eu utilizo, que eu tenho salvo a resolução da câmera. Eu não preciso ir lá em todos os lugares e trocar. Eu troco na resolução, só aqui do serviço de parâmetros distribuídos, e assim que algum dos meus processos, algum dos meus nodos, quiser utilizar esse parâmetro, quiser checar qual que é a variável, qual que é o valor dessa variável, ele checa no serviço de parâmetros distribuídos e lá ele consegue buscar sempre o valor mais atualizado para essa variável. Agora, os tópicos. Os tópicos, sempre uso de exemplo um tópico na internet, porque é um fórum na internet, porque é exatamente a mesma coisa. No fórum na internet tem vários tópicos. Cada tópico é referente a um assunto. Por exemplo, se eu gosto de carros, eu posso me inscrever num fórum online que tem um tópico sobre carros. E assim que alguém escrever alguma coisa sobre carros naquele tópico, eu vou receber uma notificação dizendo, olha, tem uma mensagem nova no tópico, no aquele tópico do fórum, eu vou lá e eu posso escolher se eu quero ler a mensagem, se eu não quero ler, se eu quero descartar. Então eu vou lá, eu vejo a mensagem que me interessa e eu fico acompanhando. É exatamente assim que funcionam os tópicos no ROS. Aqui a gente tem a câmera, que ela
ela fica tirando fotos e fica publicando essas imagens, essas fotos que ela tirou num tópico chamado Images. E aí, esse dispositivo 3, que tem nodos que tratam imagens, o objetivo deles é basicamente tratar essas novas imagens que a câmera recebe. Então, ele precisa conseguir essas imagens, ele precisa estar constantemente pegando essas imagens, tratando elas e fazendo o que a aplicação necessita. Então, o que ele faz? Ele pega e se inscreve nesse tópico Images, que a câmera está publicando coisas. No momento que a câmera publicar uma imagem, o dispositivo, os processos, os nodos do dispositivo 3 podem vir nesse tópico e ir pegando as imagens que foram coletadas e tratando do jeito que eles bem preferirem. E agora, um pouco diferente dos tópicos, tem os serviços. Bom, acho que eu coloquei na ordem errada. Esse aqui era um exemplo que eu tinha colocado antes de uma imagem que eu achei bem ilustrativa sobre como que funcionam os tópicos. Aqui eu tenho os meus diferentes nodos que estão atuando. Tenho uma câmera que faz que capta as imagens. Eu tenho meus sensores laser e eu tenho meus motores. A câmera, ela se inscreve ela publica nesse tópico, assim como o laser também publica no tópico, e os motores publicam em tópicos esses dados que eles geram. E aí a minha aplicação aqui, ela pode pegar os dados que estão sendo recebidos pela câmera, estão sendo recebidos pelos sensores laser, e aí ele pode, por exemplo, calcular o movimento do robô, calcular se o robô tem que se mover ou para onde ele tem que se mover, e aí colocar mensagens de movimento no tópico Geometry Messages Twist. Os motores podem, então, pegar essas mensagens e atualizar a odometria. Além disso, a gente tem aqui uma aplicação que faz visualização, que é o RVis, que ele pode pegar todas essas informações que estão sendo dadas nos tópicos e usar elas para recriar o mapa do cenário enquanto o robô está andando. Então a gente pode ver que mesmo uma estrutura complexa, ela se torna bem organizada quando tu sabe definir bem como é que os tópicos vão operar. Aí agora eu vou falar dos serviços, que num contexto de sistema operacional, a gente pode pensar nos tópicos como uma comunicação assíncrona e não bloqueante, porque quem tem a informação só publica ela e quem precisa dessa informação busca essa informação quando tiver interesse em utilizar. Ele não precisa o tempo todo estar buscando essa informação, pode buscar só quando tiver interesse. Já o serviço, a gente pode pensar fazendo um gancho com SEO também, a gente pode pensar no serviço como sendo uma comunicação síncrona e bloqueante, porque no momento que eu quero um dado, eu requisito do serviço, e aí eu fico esperando até receber aquele dado. Eu por exemplo, eu não peço o dado e saio fazer outra coisa, e depois quando tiver o dado de volta, eu utilizo ele como é no caso dos tópicos, ou eu posso pegar a qualquer momento. Geralmente eu solicito e eu me bloqueio, eu como processo me bloqueio até receber a informação de volta. Então aqui como exemplo, agora eu tenho um dispositivo 4 que faz o movimento do meu robô, que tem o nodo Move, e ele precisa da detecção, ele precisa saber se, por exemplo, tem alguma coisa na frente do robô, ou tem uma placa de pare que o robô tem que parar e não pode continuar se movendo. Então, esse dispositivo 3 aqui, esse nodo detection, ele registra para o master que ele tem um serviço, ele pode prestar um serviço, que é a detecção de uma placa de pare, por exemplo. O master atualiza essa detecção na tabela de serviços. Agora ele tem a detecção e tem o endereço de quem pode prestar esse serviço.
E agora, o meu nodo move, ele quer utilizar o serviço de detecção. O que ele vai? Ele vai no master e ele busca esse serviço. Ele pergunta para o master, qual que é o serviço de detecção? Quais que são as informações dele? O master retorna o endereço do serviço, e assim que o nodo move tem o endereço, ele pode requisitar o serviço diretamente, sem precisar mais dessa comunicação com o master, e o detection pode devolver os dados diretamente, sem precisar antes conversar com o master ou passar por um tópico antes. Então acaba que ele pode fazer a comunicação direta entre os dois nodos. Outra coisa muito útil do ROS são as ROS bags, que são bags de dados. E essas bags de dados, elas são muito úteis porque o ROS bags, ele basicamente grava tudo que está acontecendo no ROS. Ele faz um log de tudo que está acontecendo a todo momento, e quando tu precisar de novo, tu executa o ROS bag e ele vai executar internamente no ROS tudo que aconteceu da mesma maneira. Se veio uma imagem no tópico images em tal momento, naquele exato momento, depois que tu executar, ele vai publicar a mesma imagem no mesmo tópico, e assim tu consegue repetir um experimento, ou tu consegue guardar dados para testar depois. Isso é especialmente comum na competição. Tu pode guardar uma ROS bag do robô na competição, e depois, quando estiver no laboratório trabalhando longe da competição, longe da casa que a gente tem na at home, tu pode fazer os testes para ver o que deu errado, para ver o que pode mudar para melhorar o desempenho do teu robô, sem ter que estar fisicamente na competição, sem ter que estar fisicamente na casa, ou se tu tem um robô aéreo e tu gravou várias bags e tá num dia que não tá com condições para voo, tu pode testar no laboratório. Por exemplo, eu sei que a FURG trabalha muito com robôs aquáticos, e eu acredito que não seja fácil tu ter que levar esses caras para o meio do oceano para testar alguma coisa. Então, é muito útil que tu grave algumas bags e depois em laboratório tu consiga repetir os mesmos experimentos e ir testando, para não ter que passar trabalho de sempre ter o robô contigo. E uma última coisa desses tópicos aqui que eu quero falar é o Workspace, que o Workspace fazendo um gancho com SEO de novo, é como se fosse um sistema de arquivos do ROS, é onde ele vai separar os arquivos para futuramente ele conseguir achar os arquivos, para ele conseguir conectar as bibliotecas. Então é outra coisa bem importante. Então aqui a gente acaba a parte teórica da explicação, que a gente passou por todos os conceitos básicos do ROS, um pouco da história e de qual que é o funcionamento básico. E aí eu vou começar uma parte mais prática, onde eu vou mostrar alguns exemplos utilizando tópicos, utilizando serviços, parâmetros, todas as coisas que foram faladas aqui. Esse primeiro slide aqui é caso alguém queira instalar o ROS, alguém que está acompanhando posteriormente está acompanhando a apresentação e quer instalar o ROS. Aqui eu explico o passo a passo. Aqui está os comandos para instalar na última versão, mas caso não esteja rodando o Ubuntu 20, esteja rodando uma versão mais antiga, é útil entrar no site do ROS e escolher a versão que casa com a tua versão do Ubuntu ou a versão do Linux que tu estiver utilizando. Então, para começar, eu vou abrir um terminal. Alguém pode me confirmar se está aparecendo aí o terminal na tela também? Tá sim. Tá sim. Aqui tá Valeu. Isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar o master, que, como eu falei antes, é a base do ROS, é o kernel do ROS.
digitando o comando ROScore, ele vai dar essas mensagens no terminal e vai dizer que, ok, que o ROS Master tá executando, e agora a gente pode, por exemplo, checar quais são os nodos que já estão ativos. Por enquanto a gente não tem nada rodando, não tem nenhum processo rodando no ROS, então é normal que a gente só tenha esses nodos, ou se a gente for checar só os nodos que gerem feedback, que gerem log para o ROS, então só os padrões são ativos, mas a gente pode utilizar para brincar um pouco, que é uma coisa que é bastante comum nesses primeiros passos do ROS, que é o TurtleSim. O TurtleSim é um simulador, não sei se é bem um simulador, mas é um simulador para aprender a mexer com o básico do ROS, os tópicos, os parâmetros, os serviços. Então a gente vai dar uma olhadinha nele aqui em alguns pontos. Aqui eu executei o TurtleSim digitando ROS run TurtleSim node. Ele executa todo um pacote, ou seja, nodos, tópicos e serviços que sejam necessários para o funcionamento do TurtleSim. E agora, se a gente pode ver, como a gente viu antes, quando a gente digitou ROS node list, que foi para listar todos os nodos ativos no ROS, ele mostrou só um. Agora que a gente já inicializou um novo processo, a gente pode digitar a mesma coisa. A gente vai ver que o TurtleSim agora está executando também. Ele é um processo ativo no ROS. A gente também pode controlar essa turtle. Digitando ROS run TurtleSim. Turtle teleop key. A gente abre um terminal em que a gente pode usar as setas do mouse para movimentar essa tartaruga como se fosse mágica. E além disso, uma outra coisa muito quais que são os nodos e os tópicos ativos usando ROS run rqt graph. Acho que pode abrir no meu segundo aqui. Aqui são como estão funcionando os nodos do ROS nesse momento. Turtle teleop key está se comunicando pelo cmdvel com o TurtleSim. Então a gente tem essas interfaces para auxiliar a gente quando a gente está desenvolvendo aplicações com ROS. Agora a gente viu que tem um tópico que o Turtle teleop key, que é o que controla a Turtle, usa para se comunicar com o TurtleSim. Então a gente pode ver, por exemplo, o que está sendo publicado nesse tópico que a gente utiliza. Vou abrir uma janela separada para a gente conseguir ver tudo ao mesmo tempo. Digitar ROS topic echo e o nome do tópico, que era o cmdvel. E movimentar a nossa turtle. A gente pode ver que como ela foi para frente, teve ele está apresentando a velocidade linear e angular da turtle. A gente pode ver que ele andou com 2 de velocidade linear e 0 de angular, por causa que ele não fez nenhuma curva. Se a gente rotacionar ela, ele vai dar velocidade angular também, e sem velocidade linear. E aí começa a aparecer um exemplo tosco, né? Porque, bom, a gente está só fazendo uma tartaruga andar num cenário azul e girar e andar para frente. Mas são coisas muito parecidas com isso que a gente realmente utiliza na hora de construir o robô e fazer ele andar. A gente publica uma mensagem um pouco mais complicada do que essa, obviamente não é só a velocidade linear e angular, mas são mensagens que têm esse padrão de velocidade para trabalhar. A gente pode utilizar também
uma interface parecida com a do Turtle Teleop Key para controlar o robô. Então, parece um exemplo simples, mas na hora de tu implementar, a vantagem do RAWS é manter as coisas simples desse jeito mesmo. Se a gente voltar aqui, a gente pode ainda ver qual que é o tipo dessa mensagem que está sendo publicada. Se a gente digitar RAWS Topic Type e botar o nome do tópico, CMDevel, a gente pode ver que a mensagem tem o tipo Geometry Message Switch, que é exatamente isso aqui, é a velocidade linear com 3 floats e uma velocidade angular com 3 floats. E a gente pode ver também do que é composta essa mensagem, que é um vetor de 3 posições com nome linear que tem 3 floats x, y, z, e um vetor de 3 posições angular, com nome angular, que tem 3 floats 64 de nome x, y, z também. A gente, além de contar com esses serviços como esses nodos como Turtle Teleop Key, a gente também pode publicar diretamente nos tópicos pelo terminal, como por exemplo RAWS Topic Pub para publicar num tópico, o nome do tópico, Turtle1 CMDevel, o tipo da mensagem que a gente vai estar publicando, Geometry, Message Twist. E aí, se a gente der um tab, ele já completa para a gente com os tipos das mensagens que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui é muito fácil, só, por exemplo, eu substituir o Angular Z por 13 e botar linear X 1.5, por exemplo. Eu vou trazer o TurtleSync aqui. No momento que eu publicar, ele vai publicar uma mensagem com velocidade angular 3 no Z e velocidade linear 1.5 no X. Aí a Turtle vai fazendo um círculo. Mas isso aqui não é muito útil se a gente tiver que publicar várias mensagens consecutivas. Ou uma mensagem a cada tempo, a cada X tempo. Com isso a gente pode, por exemplo, colocar um rate para publicar a mensagem, -R 10. É. Aí a gente pode publicar continuamente uma mensagem no tópico e aí a Turtle fica executando essa mensagem com velocidade linear 1.5 e velocidade angular 3. Agora a gente também pode, por exemplo, acompanhar qual que é vou colocar aqui no full screen de novo. Qual que é a frequência de publicação que está sendo realizada num tópico. Ou a gente pode também ver isso com o rqtplot. Aqui, se a gente der um pause, como a Turtle não está se mexendo, a pose x e y e o θ, que é a angulação dela, estão estáticos. A gente vê aqui, estão estáticos. Se a gente publicar alguma mensagem para ela se mexer, eles começam
topic pub semidev turtle1 semidevel geometry message twist, que é o nome da mensagem. A gente pode ver que tem alteração ao longo do tempo. Vou colocar um rate na mensagem. A gente pode ver que os valores começam a alterar ao longo do tempo, conforme a turtle vai se movendo angularmente. Aqui a pose dela, o θ, tá mudando com o tempo. Outra coisa que a gente pode fazer é checar os serviços que estão ativos. Eu vou inicializar o TurtleSim de novo, que eu fechei. E a gente pode digitar raw service list para checar todos os serviços ativos. Que aí tem clear, que é para limpar o cenário. Tem kill, que mata uma turtle. A gente pode mudar a cor da caneta. A gente pode criar uma nova turtle. A gente pode teleportar a turtle para outro lugar. Então, como eu falei antes, os tópicos estavam sendo publicadas informações. Por exemplo, eu clicava para o Turtle andar, ele publicava uma informação lá uma mensagem de velocidade relativa para onde a Turtle tinha que andar, e aí o tópico ficava guardando essas mensagens. E quando a Turtle ia consultar, quando o serviço que fazia a movimentação da Turtle ia consultar o tópico, ele pegava essas novas informações e fazia ela andar a cada instante. Agora a gente pode ver os serviços, que são essas coisas que a comunicação não precisa ser assíncrona ou deve ser síncrona. Nesse caso, criar uma turtle ou limpar o cenário. A gente pode, por exemplo, eu posso andar aqui um pouco com a turtle para gerar, para a gente poder ver, por exemplo, raw service call clear, para o cenário voltar a ser o normal, sem as marcas da caneta no cenário. E agora a gente pode, por exemplo, matar essa tartaruga que está aqui. Com isso, ela some do cenário, o cenário fica vazio. E a gente agora pode criar novas. Como o service call, spawn. Criando uma tartaruga chamada Donatello, ela aparece na posição 4, 5 do cenário com orientação 0, com angulação 0. Ela aparece aqui no cenário. Se a gente for... A gente pode, assim, criar outras turtles. E aí a gente vai ter várias no cenário. Só que quando a gente
utiliza o Turtle Teleop Key, ele está comunicando com um tópico turtle 1/cmdvel. Só que agora a gente não tem nenhuma turtle com o nome de turtle 1, com isso a gente não tem nenhum tópico turtle 1 cmdvel aqui. Cada uma tem um nome diferente, Donatello, Michelangelo, Leonardo e Rafael, nomes escolhidos totalmente ao acaso. E agora para controlar, só utilizando esse mesmo esse mesmo nodo do Turtle Teleop Key, que deve estar no outro terminal, não vai mover nenhuma. Não vai mover nenhuma. Com isso, a gente tem que mudar o tópico que vai estar publicando essas mensagens. E a gente pode fazer isso com o mesmo comando, digitando turtle 1/cmdvel igual aí o nome da turtle como Leonardo/cmdvel. Com isso agora a gente pode controlar a respectiva turtle. Aí o que a gente não abordou aqui foram os parâmetros. A gente pode ver que como parâmetro a gente tem o RGB ou BGR do fundo, que aqui está azul, então a gente espera que o parâmetro azul seja 255, porque é o máximo que pode, e os outros dois, o G e o R, sejam bem baixos. E a gente também pode, do mesmo jeito que a gente está consultando um parâmetro no serviço de parâmetros distribuídos, a gente pode mudar um. Por exemplo, vou trocar o R para 0. Isso deveria de fazer o fundo ficar bem mais azul. Só que se vocês verem aqui, ele não vai mudar nada. Posso trocar o G para 0 também, ele não vai mudar nada. Isso porque quando tu muda um parâmetro, não, quando o TurtleSim foi criado, o simulador consultou quais eram os parâmetros, os serviços de parâmetros distribuídos e descobriu que eram o 255, 86 e 69. E agora ele não está consultando mais esses parâmetros para saber se mudou. Se a gente dá um hostService clear, ele vai limpar a tela e vai consultar de novo quais são esses parâmetros. HostService call clear. Agora ele consultou os parâmetros, viu que eles mudaram e atualizou o fundo do TurtleSim. Bom, isso é exatamente o que eu fiz. Então, até agora a gente basicamente só fez esses exemplos no terminal, esses exemplos simples com TurtleSim, mas quando estiver utilizando o robô, provavelmente eles não vão ser tão úteis para desenvolver uma aplicação grande, mas é importante saber como funciona, é importante saber os básicos, porque com frequência a gente vai estar utilizando esses comandos aqui. Então, só para revisar, o ROS Core ele inicia o master, inicia esse kernel do ROS que ele precisa para os nodos se conectarem e rodarem. O ROS Run executa um nodo, do mesmo jeito que a gente fez o ROS Run TurtleSim, ele executou o TurtleSim. O ROS Node tem funções relacionadas a Node, como o ROS Node List, onde pode listar todos. O ROS Service tem funções relacionadas aos serviços, como o ROS Service Call, em que tu chama um serviço para ser executado. O ROS Topic, funções relacionadas aos tópicos, como o ROS Topic Pub, que a gente publicava um tópico, o List, que listava. O ROS Param são funções relacionadas a parâmetros, como o GET e o SET, que a gente acabou de ver. Mas, quando a gente está trabalhando realmente com uma aplicação grande, uma coisa que a gente não quer, quando a gente tem vários componentes, a gente tem várias partes que a gente vai ter que estar executando, a gente não quer ter que ficar parado meia hora na frente do computador executando coisa, dando ROS Run em tudo, antes de conseguir usar o robô ou fazer uma tarefa. A gente quer
criar arquivos em que a gente rode eles e eles rodem todos os nodos necessários. Então agora a gente vai criar um launch para fazer as tarefas, automatizar essa parte de criar, abrir o TurtleSim, abrir publicar essas mensagens de velocidade sem ter que a gente abrir um monte de coisa. E a gente também vai ver um pouco do workspace do ROS para ver como é que ele funciona. Então, primeira coisa, eu já tenho um Catkin WS na minha máquina, então eu vou fazer uma pasta nova, eu vou fazer um Catkin WS novo dentro dessa pasta, para exemplificar. Fazer uma pasta lark test. Lark test. Fazer uma Agora nessa pasta lark test eu vou fazer uma pasta Catkin WS, que vai ser o nosso workspace, que vai estar onde a gente vai ter dos arquivos, os pacotes que a gente vai executar do ROS. E aqui dentro da pasta Catkin WS, vou fazer uma pasta src. E aqui a gente pode inicializar o workspace. Quando a gente dá um Catkin init workspace, ele cria um link dizendo para o ROS que isso aqui é um novo workspace. E agora a gente pode compilar e ele vai gerar para a gente os diretórios necessários para o ROS trabalhar aqui. Aqui a gente tem o build e o devel e o src, que eram os que eu tinha mostrado antes. O src, o source, é onde ficam os arquivos que a gente vai executar, os códigos, as mídias que a gente precisa, sejam elas o que for. Os arquivos de launch, os pacotes, eles ficam no src. O build vai ficar as partes intermediárias. Se não me engano, o build tem as partes intermediárias no processo de compilação. E o devel ficam os binários finais da aplicação. Tá. Agora a gente vai entrar no src e vai criar um pacote novo como exemplo. Aqui a gente vai dar um catkin create package, vamos botar o nome do pacote tutorial e aí a gente vai botar algumas dependências para esse pacote, que no caso de aqui são dependências comuns que eu vou colocar, mas no caso de essas dependências não estarem instaladas, elas vão ser instaladas quando tu compilar o pacote. A gente vai botar standard messages, ROS py, ROS cpp. E aí agora a gente pode voltar e compilar de novo o workspace. Agora, uma coisa importante é trabalhar com bash rc, porque esse é um arquivo em que ficam as coisas que executam quando tu inicializa um novo terminal. Se o teu catkin ws não tiver no bash rc, sempre que tu inicializar um novo terminal, tu vai ter que dar um source nesse arquivo aqui, devel setup.bash, para as coisas que tu tiver rodando, pro ROS achar as coisas que estão na tua pasta, para as coisas que estiverem rodando serem as coisas do teu workspace, não do ROS em si. Não do ROS básico, mas do workspace que tu está criando. Então a gente vai
digitar, nesse caso, eu vou mostrar o arquivo aqui, vou dar um gedit.bashic. Aí a gente pode vir aqui embaixo, onde tem os sources. E aí a gente pode até comentar ali de cima, provavelmente, para quem está com uma instalação nova do RAWS, vai ter esse source aqui. A gente pode comentar a linha, incluir um novo, agora apontando para o nosso diretório, que foi o larktest catkin ws devel setup.bash e salvar. Agora, sempre que a gente inicializar um novo terminal, a gente vai ter esse terminal novo apontando com o RAWS apontando para o workspace que tu criou. Agora a gente pode construir um arquivo .launch, que é aquele arquivo que eu falei antes, que ao invés de tu dar vários RAWS runs separados para executar a tua aplicação, tu cria um .launch, tu executa ele e ele se encarrega por subir todos os nodos necessários. Então agora a gente pode entrar na pasta do pacote de novo. Dentro da pasta src, ele criou uma pasta chamada tutorial, que foi o pacote que a gente fez. Aí dentro dessa pasta tutorial, a gente tem um source de novo, onde a gente pode guardar os nossos códigos, pode guardar o launch. Aqui dentro dessa pasta source, eu vou criar uma pasta launch para guardar todos os arquivos .launch que a gente vai utilizar. Entrando nessa pasta, a gente pode começar aqui no próximo slide. Eu já tenho um launch exemplo, que é um launch que vai subir o TurtleSim e vai ficar publicando uma mensagem daquele tipo que a gente mostrou antes, que é uma mensagem de velocidade linear e angular para fazer a Turtle ficar se mexendo. Ou seja, ao invés de eu inicializar o master, inicializar o TurtleSim, inicializar o Turtle Teleop Key e publicar a mensagem, agora com só executando o launch ele vai fazer todo esse processo. E uma outra coisa interessante do launch é que tu não precisa mais rodar o master. No momento que executa o launch, já roda o master por default. Então, não tem mais necessidade de inicializar o master antes de rodar os nodos. Então, aqui a gente pode criar gedit, eu vou botar o nome de exemplo 1.launch. Esses arquivos que eu vou mostrar agora, tanto a apresentação quanto os arquivos estão naquele link que eu mandei para o Thierry e para o Zulcis e que foi apresentado no começo do tutorial. Aqui eu vou, para não precisar escrever o código, eu vou copiar o código diretamente da apresentação. Estou abrindo a apresentação aqui do lado para não precisar tirar ela da tela e para poder editar.
Agora sim. Aqui nesse ponto launch, então a gente pode ver que eu tenho a tag de launch no começo e no final para indicar que é um arquivo de launch. E aqui a gente tem a definição de cada um dos nodos. Primeiro é um nodo do pacote TurtleSim, que o nome simulador é um nome qualquer dado. O tipo do nodo é TurtleSim Node, tanto é que a gente dá um ROS Run TurtleSim, que é o pacote TurtleSim Node, que é o nodo em si. E aí ele vai abrir o TurtleSim. E aqui embaixo a gente tem uma nova execução de um tópico agora. O nome do tópico é um nome qualquer dado, que é o que eu coloquei como publisher. Ele é do tipo ROSTopic. E agora, tanto é que a gente digita no terminal ROSTopic pub, que são os argumentos, o nome do tópico que a gente está publicando, CMDVEL, qual que é o tipo da mensagem, para ele ficar em loop, e depois qual que é o conteúdo da mensagem. Exatamente como a gente fez no terminal, só que agora no arquivo launch. Se a gente salvar esse arquivo e fechar ele, agora a gente pode digitar ROS launch, exemplo 1.launch, e ele executa o TurtleSim Node e fica publicando as mensagens com 2 na velocidade linear e menos 1.8 na velocidade angular. Tá, esse é um outro exemplo simples para aplicação. Mas agora no próximo exemplo a gente tem um pouquinho mais complexo, que é tu abrir dois TurtleSim e controlar as duas turtles com um só turtle teleop key. Vou criar um novo arquivo aqui. Chamado exemplo 2.launch. E aqui aqui nesse exemplo, a gente tem a inclusão de outra tag do launch, que é o group, que além de, obviamente, definir grupos do que vai ser executado, o group também permite eu inicializar um TurtleSim com, no caso, o nome TurtleSim1, sem ele ter que ficar TurtleSim e eu não conseguir acessar, porque no momento que eu criar um TurtleSim, depois se eu criasse outros, dois iam estar acessando os mesmos tópicos, TurtleSim Node, TurtleSim barra alguma coisa. Quando a gente cria um grupo, ele coloca uma subdivisão antes. Do mesmo jeito que a gente tinha turtle1 barra cmdvel, com um grupo ele ficaria o nome do grupo barra turtle1 barra cmdvel. Então ele cria uma outra subdivisão quando se está tratando com os nodos dos tópicos. Aqui eu já carreguei. Agora a gente pode executar esse código. ROS launch exemplo 2. Ponto launch. Acho que eu acabei não salvando. ROS launch exemplo
2.launch. Agora a gente pode ver que tem os dois turtlesim. Quando a gente for consultar aqui, ROS topic list. Bom, a gente tem ainda nosso outro turtlesim executando em background, mas aqui a gente pode ver que a gente tem o turtlesim barra turtlesim1 barra turtle1 semidevel e turtlesim2 barra turtle1 barra semidevel, que são um para cada um desses que foram criados pelo grupo. Então, quando a gente tiver que executar dois nodos idênticos, a gente não quer que eles compartilhem informação, é interessante a gente utilizar os grupos. Eu vou só fechar o outro turtlesim para não ter problema. E, além disso, no exemplo 2.launch, a gente também tem um remap, que faz o input do turtlesim1 barra turtle1 e para o turtlesim2 barra turtle1. E ele é do tipo mimic. Ele é um nodo turtlesim tipo mimic que vai pegar o input de um dos caras e colocar o output desse cara. Então, o input, o que eu colocar de input nesse cara vai ser de output e vai entrar no outro. Então, todas as mensagens que eu mandar, um deles vai mandar para o outro. Então, se eu aqui do lado eu der um ROS run turtlesim turtle teleop key turtle1 barra semidevel como a gente viu antes, esse nodo publica nesse tópico aqui, turtle1 barra semidevel. Mas agora a gente não tem mais esse cara só, a gente tem o turtlesim1 barra turtle1 e o turtlesim2. Por exemplo, a gente pode botar aqui turtlesim barra turtlesim1 barra turtle1 barra semidevel. Então, como a gente fez antes, a gente está redirecionando em vez de estar publicando nesse tópico, a gente está agora publicando nesse. E quando a gente mover uma das turtles, a gente vai estar movendo as duas. Por causa do mimic no launch, que ele vai estar remapeando o input do turtlesim1 turtle1 para o output do turtlesim2. Então, quando uma das turtles receber a mensagem de que ela vai estar se movendo, ela vai passar para outra também, basicamente. Agora, como terceiro exemplo, a gente tem um exemplo em que a gente necessita que alguns nodos sejam executados antes de outros nodos. Então, a gente não pode simplesmente executar tudo no mesmo launch, porque tem a chance de os nodos serem executados ao mesmo tempo e um nodo posterior não ter tido a preparação de um anterior ainda. Então, o que a gente pode fazer é criar dois launches separados para esse tipo de caso. Por exemplo, se a gente quisesse criar, a gente tem um turtlesim aqui, um dos nossos arquivos cria um turtlesim. Nos outros nossos arquivos, como a gente fez antes, ele marca uma das turtles e cria as tartarugas ninja. Só que esse cara aqui, ele não pode matar uma turtle antes desse aqui terminar de executar. Porque a turtle simplesmente não vai existir, vai dar erro e ele não vai executar. Então é melhor a gente ter isso aqui em dois launches separados, garantir que esse aqui vai terminar de executar primeiro, para depois executar esse cara.
Então, aqui no terminal, eu posso criar um novo arquivo, chamado exemplo 3_1.launch. E a gente pode criar outro arquivo 3_2.launch. Aqui, como a gente viu antes, a gente tem um serviço em que eu chamei de MataTurtle. Do tipo JService, Services, os argumentos são o que a gente passou antes. O call, para chamar um novo serviço. O kill, que é o serviço que mata a turtle. E o turtle1, que é o nome da turtle, que é o argumento do serviço. E aqui embaixo eu vou criar as turtles que eu mostrei antes na mão. Que aí um raw service, em que eu coloco um nome qualquer. Aí o tipo do serviço, que é um raw service. E o call, o spawn e todos os argumentos do spawn. Agora, se eu executar esse cara aqui primeiro, cross launch, exemplo 3.1.launch, vai criar só o TurtleSim. Beleza. Agora, eu posso dar um ROS launch, exemplo 3.2.launch, para fazer ele matar a turtle que já existe e criar 4 outras novas. Do mesmo jeito que a gente fez na mão, só que agora de uma maneira muito mais fácil e sem ter que passar trabalho abrindo um monte de terminal ou digitando um monte de coisa. E por último, agora a gente já viu como executar as coisas, o básico no terminal. A gente já fez um exemplo com o Launch, para a gente não precisar executar todos os nossos códigos, todos os nossos nodos na mão toda vez. A gente consegue fazer uma forma automatizada de inicializar a execução. E por final, a gente pode ver como que se trabalha com ROS num código. Nesse caso, eu peguei o exemplo que está no site do ROS mesmo, de C++, em que ele cria um publisher de um tópico e um subscriber para aquele tópico. Esse eu acho que é o exemplo mais comum para quem está começando a aprender o ROS. Aqui eu já tenho, com sorte, já tenho eles, o código copiado e colado. Então, para começar falando um pouco do Talker, eu vou aumentar um pouco o tamanho da letra. São dois códigos bem simples. O Talker.cpp, ele basicamente ele inicializa isso aqui como um nodo, dá um ROS init com o nome Talker. Ele cria um node handle, que é como se fosse o ID desse nodo, como se fosse a variável que tem as informações do nodo. E aqui eu estou criando um publisher novo para criar um tópico e publicar coisas nesse tópico que eu criei. Chamei de chatterpub e ele vai criar um tópico. Ele vai anunciar um tópico, ele vai anunciar que tem coisas que ele quer publicar num tópico, que quer criar um tópico chamado chatter. E ele tem 1000 mensagens de buffer, ou seja, quando tu publicar uma mensagem no tópico, tu quer que a maioria de quem seja subscriber do tópico receba aquela mensagem.
Se eles estiverem ocupados no momento, eles não vão conseguir acessar o tópico na hora e não vão conseguir buscar a mensagem na hora que deveria. Então, esse buffer ele diz quantas mensagens o tópico fica guardando. Então, quando um novo subscriber quiser buscar as mensagens dele, ele tem 1000 mensagens que ele pode guardar antes de começar a descartar mensagens. Aqui o loop rate é basicamente, depois a gente vai usar aqui para ele esperar um X tempo, para ele não rodar continuamente muito rápido. Então ele espera 10 milissegundos, eu acho. E aqui ele fica no loop enquanto o RAW está up, enquanto o master está ativo, ele vai ficar nesse loop. Que cria uma string chamada hello world e essa contagem, esse contador que ele incrementa cada interação. Ele cria uma mensagem do tipo string, que a gente importou aqui, e põe no message.data. Ele printa no terminal e depois publica essa mensagem com publish. Ele dá um spin once, que nesse caso aqui não é muito necessário, mas é boa prática. O spin basicamente ele serve para o código tomar um tempo para acessar os callbacks, para ver se teve mensagens, tópicos que receberam mensagens novas. Então, basicamente, ele fica nesse loop, adicionando no contador, printando a mensagem e publicando ela no tópico. Já o listener, ele faz o contrário, ele lê as mensagens do tópico e vai plotando na tela, vai printando na tela. Aqui é um código bem mais simples, ele inicia um nodo com o nome de listener, ele cria esse handle para o nodo, que é como se fosse o ID, que guarda as informações desse nodo. Ele cria um subscriber, que vai se inscrever nesse tópico que a gente criou, o chatter. Aí a gente passa aqui como parâmetro o chatter, o tamanho da fila que ele tem que olhar no chatter. E aí a gente tem o callback. Um callback é basicamente o que eu vou executar quando eu receber uma mensagem nesse tópico. O que vai acontecer? Qual parte do código, que função que eu tenho que fazer quando eu receber uma mensagem nova nesse tópico. Beleza, o chatter callback aqui, a gente pode ver aqui em cima a função, que ele basicamente faz um plot, ele dá um rosinfo, que é um print da mensagem na tela, e printa o conteúdo que está no campo data da variável message. Que a gente colocou aqui o campo data da variável message como sendo a string aqui hello world e o contador. Então a cada interação, cada vez que esse cara publicar uma mensagem, esse aqui vai ler essa mensagem e vai printar na tela. Deixa eu colocar na apresentação de novo. Tem os códigos aqui na apresentação e eles também estão no link do Drive que eu passei. E agora, para a gente também compilar isso aí de uma forma automatizada, sem precisar compilar tudo na mão quando a gente for executar, quando a gente for, um dia se a gente for pegar esse nosso pacote e distribuir ele para mais pessoas utilizarem, eu não preciso compilar todos os códigos na mão, eu posso só adicionar no CMake lists e no momento que eu dar um cat key make, ele vai passar por todos esses códigos compilando eles já. Isso é importante para os códigos, principalmente C++, que precisam ser compilados. Então aqui a gente vê que dentro do pacote tutorial, a gente tem um CMake lists.txt que tem, aqui em cima a gente já pode ver que ele tem as dependências que a gente colocou. E basicamente para compilar um código C diretamente no CMake list, a gente precisa dessas duas linhas aqui. E que na realidade a gente pode colocar em quase todo
praticamente qualquer lugar do CMake List, mas é legal colocar onde ele já aponta no próprio arquivo. Por exemplo, os executáveis, add executables, a gente pode procurar aqui onde é que fica os add executables, copiar, que eu estou copiando da apresentação, e colar aqui. O que tem que ter exatamente? Add executable, um nome para esse nodo que eu vou chamar depois quando for executar, e o caminho até o código. Nesse caso, a gente tem ele no src barra talker.cpp e listener.cpp. Eu acho que eu não salvei esses dois caras, eu vou salvar no lugar certo só para ter certeza. Acho que eu salvei numa outra pasta. Aqui a gente pode salvar eles. Esse aqui era o listener.cpp. E esse aqui é o talker.cpp, que a gente vai instalar dentro do tutorial, dentro do src. E com o nome deles. Agora aqui no CMake List a gente coloca o add executable, o nome que a gente quer para chamar depois. src, talker node, que é o caminho. E a gente coloca também aqui embaixo target link libraries. Depois de colocar, a gente precisa compilar. A gente pode compilar direto, em vez de compilar cada um dos códigos na mão. A gente vem no workspace, digita cat make. Ele vai passar pelo make list e vai compilar os códigos, mas eu acho que eu coloquei algum dos tem algum dos dois com o nome errado, eu acho. Ah, eu coloquei o listener.cpp fora do tutorial. Eu vou mudar o agora sim. Isso aqui tá errado no CMake list também. Show.
eu vou remover o outro listener.cpp que a gente tem aqui. E vou dar um make clean. Catkin make clean. Ou não. Aí. E agora eu vou dar um catkin make de novo. Com sorte eu já tenho, um outro diretório que eu testei antes. Chamado Lark Test sem o E. E aqui ele tá indo ok, e o listener CPP e o talker CPP estão dentro do SRC do tutorial. Bom, eu vou executar aqui só para demonstrar como é que os códigos rodando. Agora, se eu der um JOS run, na realidade antes de tudo tem que dar um roscore para... Ah não, já tem um roscore rodando. Então eu já posso dar um JOS run de qualquer lugar. Eu posso dar um JOS run tutorial, que é o nome do meu pacote. E aí o nome que eu coloquei no meu... Bom, eu não tô no... Eu não tô no source devel setup bash. E agora de qualquer lugar eu posso rodar o talker node e ele vai começar executando. Run tutorial talker node, que é o nome que a gente colocou no CMake list para o executável. E agora você abre outra janela e digita run tutorial listener. Aqui eu preciso dar um source devel setup bash também. Listener node, ele vai printar as mensagens que recebeu do outro código. E isso conclui a apresentação. Antes uma coisa que eu poderia ter incluído também e que vale muito a pena falar aqui é sobre o Navigation Stack, que é basicamente um pacote que eu acredito que todo mundo na competição utiliza em algum nível também, que é um pacote ultra testado, muita gente usa para navegação e mapeamento e todas as derivações desse problema. Tem muita coisa no Navigation Stack, então é algo que vale a pena para quem vai começar a trabalhar com browser, vai começar a trabalhar com at home, é uma coisa que vale a pena olhar, é uma coisa que vale a pena gastar um tempo estudando, que é bastante útil. E é isso, obrigado. Christopher, nós que agradecemos a sua participação, sua apresentação. Parabéns aí. Acho que todas as equipes estão capacitadas em analisar o formulário e fazer sua parte nessa fase da competição. Christopher, obrigado. Agora nós temos um tempo disponível para possíveis perguntas. Claro. Algum ouvinte gostaria de fazer alguma pergunta? Christopher, enquanto isso, dá uma olhada, você que está como host, se tem alguém esperando para entrar, apesar que não vai refrescar muito agora, né? Deixa eu
Agora eu vou tentar ver onde é que... Enquanto as pessoas se preparam para as perguntas. Se alguém quiser colocar a pergunta aqui no chat, já ajuda bastante também, tá? Olha, Plínio, eu sigo não saber onde que eu coloco para Não, fica ver se... tranquilo, Christopher. Não tem problema. Só realmente pode deixar aí no seu compartilhamento, você continua como host. Vamos ver se tem alguma Beleza. pergunta. Enquanto não aparece uma pergunta, eu tenho uma, tá? Pode falar. É complicado até dar um mini curso desse pra uma plateia já tão gabaritada no assunto, às vezes é mais fácil de dar um mini curso quando realmente o pessoal é leigo e tem mais perguntas e tu consegue desenvolver mais com uma plateia tão gabaritada no assunto, já às vezes é complicado de desenvolver mais. Não, eu concordo com você, né? A nossa experiência docente mostra que realmente é uma curva de aprendizado, uma curva, né, de compartilhamento de conhecimento um pouquinho diferente quando você tem o compartilhamento com pessoas do mesmo gabarito, né? Mas perceba, todos nós sabemos que todos os tutoriais aqui, eles são uma entrega das equipes para a comunidade, de uma forma geral, e principalmente para que novas equipes entrem, né, na liga. Então, assim, esse assunto é essencial para alguém entrar na liga, e lembrem-se, né, nós também levantamos essa frente de tutoriais para que até pessoas que estão ingressando nas nossas equipes tenham esse material para poder ter treinamento inicial, né? E aí fica aí minha pergunta, tá? Qual é o critério que vocês utilizaram para definir esse escopo da apresentação, visando a entrada de novos integrantes na equipe, tá? Então, se aparecer alguém lá na porta do seu laboratório, falou, Christopher, quero te ajudar, sou aluno do meio do curso X e o que eu tenho que aprender, tá? Fiquei sabendo que é ROS e você pode entregar esse vídeo, tá? Então, essa é a primeira pergunta. O que te ajudou a determinar esse escopo e qual que seria o próximo passo? Ou seja, o que a pessoa teria que estudar na sequência, qual que seria um link que você daria aí com isso que você apresentou? Olha, muito boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu achei o mais importante era falar um pouco de como que funciona o porquê de usar o ROS, que é uma coisa que às vezes quando tu começa a aprender sozinho, pelo menos o meu primeiro contato com o ROS não foi por pesquisa, então foi tipo por ver que muita gente utilizava mesmo, então a primeira coisa que eu me perguntei foi por que tanta gente utiliza, qual que é o diferencial, foi a primeira coisa que eu quis passar. Aí depois é, é ensinar um pouco. Uma coisa que eu achei muito importante, que eu queria muito passar bem na parte teórica, era a diferença ali de nomenclaturas, de o que é um tópico, o que ele faz, o que é um serviço, o que ele faz, porque muitas vezes quando tu está conversando com alguém sobre um assunto, sobre algum trabalho relacionado a isso, é importante que os dois conheçam a nomenclatura correta para não ter erro de comunicação mesmo. Então, eu acho que é bem importante no começo o pessoal se familiarizar bastante como é que é o, quais são os conceitos básicos ali. Os conceitos básicos eu acho que para mim é o mais importante no começo para tu focar e começar a entender. E aí, em próximo momento, o que buscar após isso tem muito exemplo, você acha muito na internet exemplo fácil de coisas que tu pode executar com simuladores simples, como o Stage, que é um simuladorzinho em 2D. Tu consegue começar a aprender a lidar com o ambiente, porque uma coisa que eu vejo o pessoal muito penando com ROS no começo é
muitas vezes o pessoal não é preparado para lidar com um ambiente de desenvolvimento em que as coisas são tudo modularizadas, tudo bonitinho. O pessoal faz muito código na hora, assim, aí coloca muita coisa que não devia, que não é daquele módulo naquele código, e depois acaba repetindo em outro módulo porque precisa a mesma coisa. Então, eu acho que tu começar com alguns exemplos simples no Stage ou qualquer outro desses simuladores mais básicos para te dar pelo menos uma base de como se separam as coisas é essencial. Eu acho que esse é o próximo passo. Depois, como eu falei, mexer com o Navigation Stack, que é entender como é que funciona o Navigation Stack. Acho que seriam os próximos passos a partir daqui. Pegar alguns exemplos simples, depois entender como funciona e aí partir para exemplos mais aplicáveis nos robôs mesmo. Legal, Christopher. Excelente, concordo com você. Boa estratégia. Temos uma pergunta aqui do Felipe Kumper. Que dica você daria para alguém que está começando agora com o ROS? Ir para o 2.0 ou continuar no ROS tradicional? Se for no tradicional, qual versão recomenda? Então, eu acho que no momento, se tu não for, tipo, se tu não tiver muita necessidade de utilizar o ROS 2, eu não vejo porquê. Eu até falei com o pessoal do time, eu não vejo porquê a gente migrar para o ROS 2 ainda, porque pelo menos tem mais 5 anos de suporte que o Noetic, que é o que está agora como versão LTS que é a última LTS do ROS, vai pelo menos suporte até 2025. E já tem como eu falei, tem uma comunidade bem consolidada, tem muita coisa já pronta. Então, no momento, se não tiver muita necessidade de utilizar o ROS 2, se o ROS 1 te servir bem, eu acho que eu particularmente continuaria no ROS 1 e eu tentaria usar sempre a mais atualizada, né? O Noetic Ninjames seria o que eu recomendo para se instalar hoje, instalar o Ubuntu 20, ou qualquer distribuição do Linux, seja que dê para instalar o Noetic no Ninjames e utilizar a mais nova, que é geralmente que o pessoal dá mais suporte no momento. Ou utilizar uma versão atrás, gente. Tipo, sempre utilizar uma das últimas duas LTS. Por exemplo, agora eu já não recomendo mais muito o pessoal instalar o Ubuntu 16 para instalar o Kinetic Kami, porque tá perdendo o suporte já próximo ano. Então, sempre utilizar as mais novas para garantir o suporte por mais tempo. Entendi. Excelente. O Arthur Demarque, ele faz uma pergunta aqui, olha. Em conjunto com a pergunta do Felipe, gostaria de perguntar. Você falou que cada Ubuntu foi acompanhado de um lançamento de ROS e que existe uma certa recomendação sobre parear versão do ROS com a versão do Ubuntu. Para pessoas de outras... deve ser para pessoas de outras distribuições de Linux, você sabe se existe alguma recomendação oficial? Tem. Eu sei que pro Debian tem, eu não sou muito, eu uso o Ubuntu, mas é só o Ubuntu mesmo, não uso outras distros, mas eu sei que pro Debian, eu acho que o último Debian que tem é o 10, se eu não me engano, e aí eles recomendam o Noetic Ninjames também, Fedora, as mais utilizadas, o Arch, eu sei que tem também. Então, se procurar no site oficial do ROS, na wiki do ROS, eles recomendam para cada versão dos SOs, eles recomendam do uma versão do ROS para um lançamento de cada SO. Mas o do eu citei o do Ubuntu por uma questão de comunidade mesmo, que é mais conhecido. Mas ele tem para os outros também, só procurar no site da Wiki do ROS que ele vai te dar.